Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alquímico. Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre substâncias puras e misturas. Substância pura é aquela que é formada por um único tipo de componente, ok? Apresenta um conjunto único de propriedades que são exclusivas daquela substância. E também deve apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição definidos. Nesse gráfico nós temos exemplo da substância pura água, ok pessoal? Nós temos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água bem definidas. Como é sabido, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ok? Então, a água é dita substância pura por isso. E no gráfico você pode observar que nós temos dois patamares. Temos esse e esse. Geralmente, quando você vê um gráfico desse jeito, nós estaremos vendo o gráfico de uma substância pura, ok, pessoal? Então, quando tiver dois patamares, isso indica que ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Já uma mistura é formada por dois ou mais componentes. As espécies químicas são de mais de um tipo, ok? E as temperaturas de fusão e de ebulição ocorrem em um intervalo de temperatura e não sobre temperatura constante, como foi visto anteriormente. Então, elas não ocorrem a temperatura constantes. Falando de mistura, nós temos as misturas eutélticas e as eutrópicas. Quando a mistura sofre fusão e ebulição a uma temperatura constante, como a gente viu lá no começo, no exemplo da água, que apresenta dois patamares, então isso indica que ela é uma substância pura, porque se inicia e termina na mesma temperatura. Já quando a amostra sofre fusão ou ebulição e a temperatura varia no momento da sua fusão ou ebulição, como nós falamos, nós temos uma mistura, ok, pessoal? E essa mistura pode ser de dois tipos: azeotrópica, quando a temperatura de ebulição é igual a constante, ela é constante. Ou a mistura pode ser eutéltica, quando a sua temperatura de fusão é constante, ok, pessoal? Então, a mistura azeotrópica, temos a temperatura de ebulição constante. Já na mistura eutéltica, nós temos a temperatura de fusão constante, ok? As misturas eutéricas têm variação na temperatura de ebulição. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui o exemplo de um gráfico da mistura eutéltica. Na mistura eutéltica, nós temos que a sua fusão, o seu ponto de fusão ocorre a uma temperatura constante, ok? Então, você vê a formação deste patamar. Nós temos um patamar. E a fusão ocorre a temperatura constante. Já no próximo exemplo, nós temos as misturas azeotrópicas, que tem a temperatura de ebulição constante. Ok? Já no segundo gráfico, o que é constante aqui é a temperatura de ebulição. Então, nós temos um patamar aqui na temperatura de ebulição constante. Então, pessoal, toda vez que você vê que neste gráfico a temperatura de ebulição é constante, nós temos uma mistura azeotrópica. Já se você vê no gráfico que a temperatura de fusão que é constante, então
Neste caso, nós teremos uma mistura eutéltica, ok, pessoal? Então, foi isso. Curta, compartilhe, até o próximo vídeo. Valeu!